ontem, né, o Cano superou a marca do Fred, né? Tem até aqui os números aqui, ó. O Fred fez 20 gols no total em competições sul-americanas, que eu tô falando, tá, galera? O Fred fez 15 gols em Libertadores e 5 em Sul-Americana. É até surpresa, eu pensei até que o Fred tinha feito mais em Sul-Americana. E 21 gols fez o Cano no total, né? 17 gols na Libertadores e 4 gols na Sul-Americana. Lógico que esse número aqui ele vai ultrapassar também o Cano, a tendência é essa, o Fred, né? Ele vai ultrapassar o Fred também em números de gols na Sul-Americana. Ele já ultrapassou o Fred em gols na Libertadores e com certeza vai ultrapassar também o Fred em gols na Sul-Americana. Já ultrapassou em números gerais, né? 20 gols pro Fred e 21 pro Cano. E aí, galera? Cano, fazendo mais essa marca, é um dos maiores ídolos da história do Fluminense ou o maior ídolo da história do Fluminense recente? Pra mim ele já era antes. Antes dele se tornar o maior ídolo, o maior goleador em competições internacionais. Porque assim, eu sou um cara muito grato a tudo. Desde a amizade, enfim. Não esqueço o que fazem por mim. E o Cano me deu o título que eu pedi a Deus toda noite, cara. Mas é toda noite mesmo. Eu pedi a Senhor que o Senhor possa me dar o título de Libertadores comigo dentro do estádio. Então, assim, pra mim é uma marca muito grande. Ele foi um dos protagonistas, né? Mas a gente sempre tende a exaltar o goleador. Não necessariamente que ele tenha sido o melhor jogador daquela competição. Embora ele foi o Rei da América, não foi isso? Foi. Em 2023. Então, assim, pra mim o Cano tá... É o 0-1. É o 0-1 assim, da vou levantar um ponto polêmico. Pra mim, cara... Ídolo é bem particular, né? Exatamente. Bem Mas assim, pra mim, Fred e Cano, eles estão na mesma prateleira dentro da história do Fluminense. Eles estão nos maiores. Fred e Cano senta na mesa do Castilho. Sim. Tele Santana. Sem dúvidas. Assis. Washington. Ele tá nessa mesa, os dois. Ok? Ok. Porém, cara, entendo o ponto do Miguel, é o ponto de muitos. Fred chegou a gerar algum probleminha fora de campo, coisa que o Cano não fez também. Então acho que o Cano tem muitos pontos. A gente conhece essas histórias, a gente conhece, né, Miguel? Assim, Exatamente. Então, não dá assim, pra julgar também, se a gente poder for então, racional. Assim, existem muitos pontos que corroboram pra quem coloca o Cano na frente do Fred e ok, tá tudo bem. Só que, gente, eu sempre vou preferir quem me agrada mais tecnicamente. E, senhores, é o que eu costumo dizer. É o que eu costumo dizer. Aquela época que o Flamengo vivia contratando centroavante do Fluminense, Henrique Dourado, Pedro. Vocês revelam tal pra gente. Caramba, eu falar, meu amigo, eu vi Frederico Xavier com a camisa do Fluminense. Você pode pegar esse centroavante todinho enfiadão do seu rabo. Eu vi Frederico Xavier, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, com a camisa do Fluminense. Só trazer... O Fred é um dos atacantes mais completos que eu já vi na vida. Então, assim, temos técnicos. Tecnicamente, não cabe comparação entre Fred e Cano. Sim, então, concordo. por isso, eu coloco o Fred na frente do Cano. Concordo contigo, só trazer uma informação aqui pra quem não sabe, o Fred recusou uma proposta do Flamengo. Se eu não me engano, foi antes dele voltar, foi assim que ele saiu do Fluminense. Mas enfim. Ou tão no Fluminense, não sei também. Não, ele já tinha saído já. Eu tinha. Cara, assim, complementando o que eles falou, porque eu concordo com ele em tudo. Mas assim, e outro ponto que também fez a favor do Fred também, mas é o que você tava falando, Miguel. Questão de idolatria é meio que indiscutível, né? Se você falar que é o Cano, pô, eu vou te respeitar. Eu vou falar o Fred é aceitável, ambos são aceitáveis. Porque também é muito pela história, às vezes o que você tá vivendo realmente, Sim. tudo que ele entregou, a identificação que ele tem, a entrega que ele teve o tempo todo. Então assim, eu tenho o Fred como o maior ídolo. Então assim, é difícil, né? Pode ser que um dia eu acho que hoje eu mudei o Cano, é o meu maior ídolo. Mas hoje, o meu maior ídolo é o Fred. Sim. Entendeu? Eu não tenho muito esse lance de ídolo, né, cara? Mas tem alguns jogadores que eu acho que representam muito a gente, né? Torcida do Fluminense no modo geral. No meu modo de ver, desde que eu acompanho o Fluminense, né? Lá em 95, eu comecei a acompanhar mesmo o Fluminense. Renato Gaúcho é um cara que sempre me representou dentro de campo. Aí depois teve outras passagens de outros jogadores, como Rony, Magno Alves, né? Agora, recentemente, o Felipe Melo, um cara que sempre me representou muito dentro de campo. Mas trazendo para centroavante, eu acho que o Cano me representa mais do que o Fred. Né? Pela atitude dele, né? Por tudo que ele conquistou no Fluminense.
O Cano tem menos tempo que teve o Fred no Fluminense. Bem menos. E ele conquistou, no meu modo de ver, ele conquistou mais do que o Fred conquistou no Fluminense. O Fred Marcou conquistou... muito mais gol em média. Em Marcou média, muito assim, mais gol. o Fred conquistou 2 títulos brasileiros pro Fluminense muito importantes E o na história estadual, né? pra gente. O estadual, que ficou marcado aquele creu em cima do Botafogo na final, que não deveria nem existir o segundo jogo, né? Aquele gol de bicicleta dele, que era uma das vítimas preferidas do Fred. Mas em termos de título, peso de título e o tempo de carreira que ele teve no Fluminense, Porra. o Cano conquistou mais. Ele ainda pode conquistar. Quem sabe a gente não ganha essa Sul-Americana e mais um título sul-americano. Fechar a trinca com 3 títulos do Fábio e do Cano como ídolos do Fluminense, né? Por isso que eu acho que o Cano, pra mim, é mais relevante. E sem falar, você falou do título carioca de 2012, do Fred. Sim. Porra, o Cano é bicampeão carioca pelo Fluminense. As E 2 vezes em cima do Flamengo. né? E aquele creu de 4-1 em cima dos Porra, caras. cara. Mas tem a história. tem a história. O Fred tem quantos títulos cariocas? o Fred Dois, tem... um deles conquistados. com o Cano, São dois. verdade. 2012 e 2022. Verdade. Ok, ele não tem uma 23, Aquela 22, risadinha na 22. final contra o Botafogo. Ele não tem um título internacional. Perdeu um, inclusive, mas ele tem 2 títulos brasileiros que tem um impacto também. Aqui da muito Sul... grande. Sim. Olha só, Mas- vamos lá. Gente, o contexto... Gente, o Fred me fez ver um jogador do Fluminense titular numa Copa do Mundo, porra. No futebol de hoje. De hoje, né? Porque Lembrando No futebol de hoje. tu que viu antigamente era 94, comum. Tu viu 94, né? 94 tu viu. Não, 94 Branco eu era lembro do muito Fluminense, pouco. 94. eu tô falando, Eu lembro muito falando pouco. do Fred. Sou novinho. Não, que ele falou que viu um jogador do Fluminense em Copa do Mundo, jogando no Copa do Mundo, branco, tava no Fluminense em 94. O Fred Não, foi reserva sim. do Ronaldinho, né? Ronaldo. Não, 2006 ele não era jogador do Fluminense ainda. Não, não mas era. é o Fred. Em 14, Então, assim, Copa sim. do Mundo no Brasil Ele e tal. quer dizer, O elenco estrelado e o é. centroavante era o 9 do Fluminense. Ele foi reserva, acho que o Fred. Adriano também já foi, se não me engano. Foi. E foi titular, né? Camisa 9 da seleção brasileira titular. Sim. Aquele ano TI, mas assim. Fred, como jogador, Ah, em termos de inteligentíssimo, técnica muito não se compara ele ao recurso. Cano, mas vale o que, na minha balança, o que entregou ao clube. O Fred entregou muito, mas o Cano entregou o que eu esperava uma vida, então Em pouco tempo o Cano também ganhou a gente, né? É. Vamos Sim. falar a verdade também. E vindo de um rival também, vindo de né? um Acho que rival. também tem essa parada, né? Tem essa parada. Cara, eu acho que foi você, Caio, que falou que o título brasileiro foi muito importante. Foi. 26 anos depois, né? 26 anos depois. Sim. E liderando uma fuga Não, de e rebaixamento, né? Que 2009 foi um título, como o Ivo sempre fala, E- concordo. Ele liderando E ali. em 2010 foi Conquinha, É. o maior argentino da história do futebol mundial. Então, Também. analisando O Fred aqui. ri à toa com. Analisando aqui, tá, calma aí. Mas vamos ser bem sinceros aqui, né? É igual o Cano e a Tocoares. Vamos ser bem sinceros aqui, Verdade. né? O Fred se lesionou muito, né? Sim, em sim. 2010, né? Sim. Se lesionou muito. Jogou pouco naquele ano, né? 2010. Quem foi o responsável mesmo pelo título brasileiro foi o Conca. 38 rodadas, né? 38 rodadas, né? O Washington Coração Valente estava na seca de fazer gol. Aí o Sheik chegou, fez gol no Fluminense, ajudou o ataque do Jogou muito, Fluminense. diga-se de passagem. Jogou muito. Quem? Eu digo O sem Fred- medo o de Fred- errar. Ah, Mas Eu digo o Fred- sem medo de errar, Ivo, que esse 2010, aí pra mim é... 2010 foi a, Nem foi a falo. maior temporada de um jogador gringo no futebol brasileiro. Foi Foi Conca o em Conca. 2010. Mas olha só, o que eu quero dizer... Apesar do Cano, né? Nesse período Então, do mas Fluminense. olha só, o Fred, ele não teve muita importância no título de 2010. Ele teve muita importância no título de 2012. No título de 2012, aí E na sim... arrancada em 9 também, o Fred foi Sim, fundamental. beleza, tudo bem. Mas eu peguei uma 2010. penima com o Fred por muito tempo, cara, aquela final da Sul-Americana de 2009. Cara, a cabeçada que É. ele deu na Marília foi na minha frente no Maracanã. Cara, É, mas aí eu sou um cara totalmente impulsivo, então eu entendo... Nós somos, eu não né? posso- Nós eu não- somos, eu mas, não posso porra... jogar igual essa situação que ele falou de lesão. Pô, irmão, o Fred deve ter mais ou menos a nossa idade. Então ele devia ter, sei lá, 27 anos, 26 26, anos. 27 anos em 2009. O cara chega no Rio de Janeiro. Porra, com status de craque. Pô, morando em Ipanema, jogando no Fluminense, solteiro. Eu não tenho hombridade pra julgar o que ele fazia. É. Na época, como torcedor, Parabéns é, pela é. sua eu cobrava e sensatez. tal. Ele Então, entregava. mas Parabéns hoje, pela sua Mas em sensatez. 2010 ele não entregou. mas hoje, Mas ele ficou quanto tempo no Fluminense? 2009, ele chegou em 2009. 2009, Jogou 2010, 2011, 2012.
2013 ele ficou... 14, 6 anos. Aí 15 ele saiu. 15 ele saiu. O É, episódio do surf foi em É 2009. muito difícil você ver um jogador que A vai gente entregar- perdendo a peixe na zona de rebaixamento. Aí eu falei, ele se for levar isso em consideração, Ivan, ano passado eu vou ficar puto com o Cano porque ele não jogou nada. mas Não, é mas diferente. Cano tava lesionado. Não, mas o que ele tá falando... O Cano tava O que ele tá lesionado. falando, o Fred mesmo já lesionado. reconheceu que veio pra cá, pro Rio, pro Fluminense, com uma outra mentalidade. diferente, que se o- deixou levar por noite. Mas era outro Foi, futebol. Era outro é futebol, outro ele jogava cenário. muita bola, o E Rafael assim, Sobis fazia um monte de também tava voando. e assim, o Fred. Mas o isso é Fre- 2012. E Aí assim, você tá naquela falando de época, 2012. naquela época não tinha telefone. É o mesmo caso do seguro. Tentando fazer uma analogia aqui. O seguro para uma pessoa com 26 anos solteira que mora na zona sul do Rio é um valor. Para um cara que tem 37 anos e é casado com 2 filhos é outro. Então é uma dinâmica diferente que eu, hoje, na época eu cobrava pra caralho. Vivendo organizada, porra, Exato. meu irmão. O cara, pô, mano, o cara disso aqui era em Ipanema, o time fudido. É. Mas assim, hoje é outra realidade. Hoje todo mundo tem telefone, então hoje tem disque balada. Antigamente tinha, mas hoje o cara tem mais cuidado. Hoje exatamente. Mas é ídolo igual. É ídolo igual. É Mas ídolo o que eu igual, quero. Mas olha entendeu? só pra falar desse negócio do Cano, a contusão do Cano em 24 é diferente do Fred em 2010. Total. A Sei. contusão do Cano foi porque ele teve Excesso, desgastes, é. excesso de jogos. Jogando todos os jogos. Eu tô falando de entregar em campo, independente do motivo. Tá, mas o Sim, Fred sim. não entregou em 2010. Aí E vamos. o Cano entregou no passado pelo motivo da lesão. Mas aí que eu tô te falando, a Vai contusão é entregar, diferente. nenhum jogador vai entregar. Mas olha só, mas a Caio, contusão eu tô é entendendo diferente. onde ele A quer chegar. contusão é Porque diferente. todo mundo enche a boca pra Os falar. motivos são diferentes. Fred tem 2 brasileiros no Fluminense. Realmente ele é importante em 10 pelo que ele fez em 9. É. Mas ele fez 4 gols naquele campeonato de 2010. Meu amigo, você que é puto com o Conca pelos 27 minutos dele na mão. Pô, tá maluco? O Canco é monstro. Não, pô, Meu não, amigo, indiscutível. se não Monstro. fosse Dario Leonardo Conca, meu irmão, Um dos a maiores. seca ia durar mais 2 aninhos, Aí, o pelo cara menos. se declara tricolor até hoje. Só pra Daniel deixar. Cardoso tá só- falando aqui, ó. Fred saiu em 2016. Aí o Carlos Henrique tá 16 falando ou que 15? saiu sem querer sair. Exatamente. O Fred foi retirado do Fluminense, né? Que foi um absurdo. Tá, mas a gente vai ler os comentários Ok. só pra eu falar aqui, só pra terminar, só pra deixar claro aqui. O burro com sorte. Só pra deixar claro aqui que o Fred não foi responsável realmente pelo título brasileiro. O Fred não foi responsável pelo título brasileiro 2010. Não foi. Isso é um fato. Quem é Fredete pode ficar puto em relação a isso, mas ele não foi responsável no título brasileiro 2010. Ele foi responsável, sim, pelo título brasileiro 2012. É, mas vale Ele- dizer que se não fosse o Fred 2009, o Fluminense não tudo estaria bem, na tudo elite bem, 2010. tudo bem, mas então, ele não foi responsável pelo título. O título em si, a campanha do título brasileiro 2010 começou em 2009, eu sempre falo isso aqui. Mas jogando, ele não foi essencial em 2010. A gente teve outros jogadores que foram mais importantes no título de 2010. 2012, o Fred sim. O Fred é responsável junto com o Cavalieri, porque a galera lembra muito do Fred marcando gol pra caramba. Mas esquece que o Cavalieri naquele ano, ele fechou o gol. O Cavalieri só não 2012. foi escolhido o melhor do campeonato porque o Fred também voou. E porque normalmente eles vão botar um goleiro atacante, como melhor do campeonato. é verdade, entendeu? Vão botar é. um atacante, porque o Cavalieri Não, que tanto é agarrou que o aquele ano. Cavalieri era goleiro de seleção na época, É. não era à toa não. a tá? base da seleção era o Fluminense, né? É, teve aquela Copa Roca na É. Argentina que era 6 jogadores Pô, titulares. Cavalieri- Inclusive o jogador Cavalieri, Jean. Cavalieri, Carlinhos, Carlinhos. Jean, Thiago Neves. Thiago Neves, Neves. Fred. Eram os 5 Eles não titulares. foram campeão na O Copa Fluminense entregava muito mais pra seleção da Copa do que o Flamengo, América? O time do Flamengo entrega hoje pra seleção. Eles não foram atual. campeão na É. Copa América, na Argentina? Em 2012? 2012, não foi? Eu não Quem? lembro. Acho que foi. Eu lembro que o Fred Não, não foi foi Copa campeão. América não, foi Copa Roca. Pô. É, aquela porra, é isso mesmo. Eu lembro que o Fred foi campeão em 2000 e... Agora não, né? 13. Em 13, sendo Confederações, artilheiro Copa das aqui no Maracanã, né, Confederações, fazendo Copa das 2 gols. Confederações. Vamos ler aqui os exatamente. comentários. Vamos ler aqui os comentários. Destruiu Itália e Espanha. Mas Vamos ler vamos aqui lá. os comentários aqui da galera aqui. Paulo JB Júnior. Fred era goleador e líder em campo. Fred maior que o Cano, que ele tá falando aqui, né? O Henrique Silva, né? Tá falando que o Cano foi protagonista na final e foi o rei da América. Vamos ler os comentários aí, galera. O Jorge Last falando 2012, o Fluminense tinha uma seleção. Tinha mesmo. O Cartola, Confirmado pelo Abel. O Cartola 2025, o Ivo Greca estão rigorosamente empatados. Mas se o Cano levantar mais um título, vai ser o Cano. O cara Que ganha uma levante, Libertadores, uma Recopa, bicampeão, Que comendo levante rabo mais de um. urubu e tem que ganhar mais um títulozinho. Que levante, Vamos que lá. levante. o Anderson Veiga tá falando aqui que pra ele o Fred é ídolo, né? Tricolor declarado.
Cano pra mim é menos porque nunca se declarou tricolor. Wanderson, mas o Fred já se declarou que a família dele também é cruzeirense, é atleticana. Até aí não me convence muito também não, irmão. O Cano precisa se declarar, olha o esforço desse cara dentro de campo. Cara, eu lembro... Comprometimento pra mim foi dele. muito marcante, uma partida que ele é substituído no Campeonato Brasileiro, acho que é contra o Palmeiras, não lembro. Que ele sai de campo ali de fundo, cara, a torcida gritando, né? Ele tava vindo mal, Chorava, né? acho que, cara, a cara, o semblante dele de tipo, porra, eu não sou isso. Sabe? Cara, você vê essa revolta no jogador... É aí que eu te falo da entrega, que ele não precisa de ter Esse uma sombra pra usar como combustível, entende? Cara, esse é o momento que você olha e vê, caralho, meu irmão, esse cara aí Entrega, mesmo. é. Meu irmão, o Cano tinha tudo pra chegar, meu irmão, já ganhou uma Libertadores nessa merda. Aí. Ih, tá todo mundo gritando meu nome. Gente, aí. sabia? Nós somos Ele privilegiados não de se estar conforma. falando desses ídolos aí, é verdade? De ter visto, né? De ter visto não, todos aquele eles dois jogo, jogadores. aquele jogo que o Fred entra, o último jogo dele, a despedida. Cara, aquilo ali vai passar, tipo, daqui a 50 anos. Vai. É emblemático pra caralho. A substituição ali, aquela foto. Não, é o Cano que pega o escudo pra botar em cima do Fred depois do gol, né? O Fred substituindo o Cano nesse caso, E o né? Cano saindo. Tipo, Pô, tá venerando o Fred. E o Cano aquilo- faz gol naquele jogo e comemora como Fred, né? Felizes porra. somos nós, tá vendo realmente. Aquilo ali a esses gente caras. tá Porra. vendo a história acontecer, né, irmão? Porque É. assim, como eu não vi o Assis, eu tenho até uma memória afetiva pelo Assis, porque meu pai sempre me falava do Assis, o Assis decidindo o Fla-Flu e tal. E a gente vendo o Fred passando o bastão pro Cano, né? Porque é ele que assume o protagonismo do Fluminense depois do Fred. Isso é do caralho. O Daniel Cardoso tá falando aqui. Gente, o Cano também não foi responsável pela Recopa 2024, e sim o Ares. Concordo contigo. Sim. Mas assim como o Fred é lembrado pelos 2 títulos brasileiros, o Cano vai ser lembrado por ter ganho o campeonato, a Libertadores. Isso aí. E gente. o- Porque a Recopa só é possível porque É se Recopa. tem a conquista de Libertadores, né? A Recopa é um jogo só. Exato. O Iego Então, lembrou porra. aqui. O Iego lembrou aqui. É o Super Clássico das Américas. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.